Boa noite, sejam bem-vindos todos, né? Hoje nós temos o Fabiano Benassi, que vai falar um pouquinho sobre yoga, meditação e o que isso pode ajudar a gente na qualidade de vida e na inteligência emocional. Fabiano, manda bala, o negócio é tudo contigo agora. Obrigado, Paulo, pela apresentação aí, pelo convite. Bom, então para começar, né, dar uma introdução antes e falar sobre inteligência emocional, só que na visão do yoga, né? O yoga é uma prática milenar, ele tem muitos conceitos de estudo da mente, como a gente faz hoje em dia, né? Hoje tem muitas ferramentas e provavelmente você que está dentro aí do RH, de uma empresa, você pode talvez conhecer o DISC, tem uma ferramenta muito usada pelos coaches, agora fugiu o nome, mas também ele dá um perfil da pessoa, tem o Enneagrama. Então, a gente tem muitas ferramentas usadas para você entender o comportamento das pessoas, né? E o yoga também, ele sempre teve um estudo mental, porque o trabalho do yoga, apesar de a gente ver muito do yoga através de posturas, das posições, o trabalho do yoga, ele é mental, ele não é um trabalho físico. O foco, ele sempre foi a mente. E da forma mais simples possível, o foco na mente como você direciona a sua energia, a sua disposição, o seu vigor, né? O vigor tem uma palavrinha em sânscrito chamada ojas, né? O seu ojas. Então, o que o yoga faz é duas coisas muito simples, né? Que é, primeiro, dá para você a percepção de como você está direcionando essa sua energia, esse seu esforço, esses recursos que você tem dentro de você, e ele faz também com que você tenha mais disposição, mais energia, né? Então, para simplificar ainda mais, né, o que o yoga faz é fazer a sua mente ficar bem focada e deixar o seu corpo e a sua mente bem dispostos. Então, essa é, digamos, um objetivo da prática diária, né? Aquela prática que a gente reserva um tempo, vai para o tapete e a gente pratica ali sozinho. Mas o yoga, ele não é só a prática diária. O yoga, ele é algo para a gente colocar na nossa vida, né? Eu estou num cenário diferente aqui. Isso aqui é meio que a sala da minha casa, mas também é meu estúdio online, né? Então eu dou aula aqui também. E a ideia aqui é para a gente fazer algumas coisas práticas para que você tenha experiência e você possa não só ter essa... eu falar aqui teoricamente, né, o que o yoga faz, quais são os benefícios mais, mas para você sentir um pouco no seu corpo. E como é que esse negócio, né, de direcionar a energia? A gente dá atenção para as coisas que são importantes. Então, se você parar para se perceber no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, quando você sai na rua agora, nessa questão de isolamento social, de pandemia, quando você às vezes fica com receio de se contaminar ou de passar, né, para outras pessoas que você gosta, principalmente se estiverem no grupo de risco. Então, tudo isso são coisas que estão na nossa cabeça e elas vão gerando emoções, elas vão gerando sensações, elas vão gerando medo, frustração, ansiedade, receio, e também coisas boas, né? Então, você pode usar a sua mente para você gerar coisas boas. Se você lembra de um momento que você passou que foi muito gostoso, muito bom, prazeroso, feliz, isso também vai trazer para você uma sensação daquele momento. É difícil a gente controlar a nossa mente, ela não para, e no yoga a gente entende que a mente, ela é como o nosso coração batendo. Seu coração está lá funcionando 24 horas por dia, sem parar, sem descanso, e ele precisa fazer isso porque senão você não vive. Ele precisa bater constantemente. E a nossa mente, ela tem também um fluxo, um movimento. Então o yoga, ele vai controlar esse fluxo, e o que direciona esse fluxo é a atenção. A gente dá atenção porque é importante. A questão é, será que você sabe o que é realmente importante para você? Será que você, às vezes, não está desperdiçando tempo, energia,
recurso, tempo seu, né, com coisas, com pessoas, com lugares que não são importantes. Às vezes a gente só quer fazer alguma coisa para aliviar, né, a tensão, liberar o estresse, e isso é válido. E aí a gente mata o tempo, né? Então, mas muitas vezes a gente está naquele momento em que a gente precisa ser produtivo, só que o que acontece? A nossa atenção, ela não está tão focada ali, ela não está tão intensa. E para que a nossa atenção fique intensa, você precisa ter energia, você precisa ter vigor, disposição, ojas, como eu falei no início. E para trabalhar isso, a gente usa no yoga duas técnicas importantes, tem várias outras, mas a gente vai focar nessas duas aqui, que é a respiração e o trabalho corporal, o trabalho físico, através de posições que no yoga a gente chama de asanas. Asanas são posturas. E essas posturas, elas são um assento para sua mente, um assento para o seu corpo também se posicionar de forma firme, estável, confortável. E então, o trabalho que a gente vai fazer aqui vai ser com essas duas técnicas, com essas duas práticas aqui, tá? Com essas duas práticas. Oi. Só uma dúvida. Por exemplo, eu estou lendo um livro sobre yoga que chama Moderna Ciência do Yoga, né? Legal. Quem que é o autor? Acho que eu já vi esse livro. O William J. Brody, por exemplo, né? Não é brasileiro. Não é brasileiro. E ele fala que boa parte dessas asanas que hoje tem, elas são recentes, né? E sim, inicialmente a yoga, ela era uma técnica muito mais focada na respiração e na tranquilização, vamos dizer assim, do que realmente nessa parte física. Essa parte física, ela foi introduzida, acho que de 1930 para cá, né? Com alguns estudos e algumas adaptações. Outra pergunta minha também, há diversas modalidades de yoga, né? Ou tendências, ou pessoas que praticam de formas diferentes, né? Você pode dar um cenário para nós sobre quais as formas e quais as modalidades que hoje há, que você conhece sobre yoga no Brasil, por exemplo? Vamos lá, então, primeira pergunta sobre os asanas, né? O que tornou o yoga, né? Uma doutrina, uma prática? Foi um livro chamado Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali é o autor do Sutra, né? O Sutra, ele é um manual bem denso e com todas as informações sobre o que é alguma coisa. A gente fala de Sutra, provavelmente vem na cabeça já a Kama Sutra, né? O manual do amor ali, e aí envolve muito sobre a prática sexual, posições e tudo mais. Então, pensa no yoga como um manual do que é o yoga. Até aquele manual surgir, se discutia o que era yoga, e o yoga aparecia ali nos textos, mas ele não tinha uma doutrina, uma coisa que era praticada. Provavelmente era pertencente a grupos e tudo mais, mas aquilo não tinha uma metodologia toda ali como um manual, né? Que é como acontece no Sutra. E aí, dentro desse Sutra, você tem 8 técnicas que são praticadas, e elas não precisam ser em sequência, algumas pessoas falam que precisam, mas na verdade não precisa, e elas são Yama, Niyama, que é um comportamento ético de você com o mundo e de você com você mesmo, né? Então, por exemplo, um Yama, né? Você não roubar, você procurar ser autêntico, ser verdadeiro, então esse é um Yama, né? Um Niyama, tapas, né? Que é o esforço em si mesmo para você fazer o que for possível para você superar. Como é que chama? Swadhyaya, autoestudo, trazer atenção para si mesmo. Então, esses são yamas e niyamas, tem 5 cada um. Aí depois você tem o asana. Quando ele define a asana lá, ele fala: o asana é uma posição firme e confortável. Essa é a definição de asana. E aí você tem as outras técnicas, né? Que é pranayama, pratyahara, e aí você entra nas 3 técnicas que são as técnicas de meditação: dharana, dhyana e samadhi. Então, todas elas, né, você tem mais ou menos um som parecido aí: dharana, dhyana e samadhi, né, porque o dhi é uma raiz da palavra que significa concentração, melhor, segurar, prender, né? Então você começa meditando com um esforço para você segurar a sua atenção.
quando você pratica com regularidade, tem uma hora que esse esforço some e aí você medita. Ou seja, você não precisa ter muito esforço para focar no objeto. Acontece naturalmente. Por que eu estou falando tudo isso, né? Para vocês entenderem o que é asana. E aí, o asana ele começa a ser corporal num outro momento, que é quando o Hatha Yoga surge. E aí ele usa posições como mudra, ou seja, como um selo ou senha para você criar através do seu corpo, mas para você acessar a sua mente, né? Então, essa é a função dessas técnicas. Não é fazer como a gente faz hoje, mudando de posição, exercício e tudo mais, mas ela tem esse objetivo de ser uma mudra. E aí, mais para frente, conforme a história foi se desenrolando, eu estou resumindo aqui porque tem muito detalhe, né? Conforme a história foi se desenrolando, aí você tem um momento em que existe conflitos, né? Invasão na Índia e tudo mais, e aí o yoga ele se mistura um pouco com a arte marcial indiana, que é o Malakamba. E aí, nesse momento, você começa a ter posturas e movimentos como a gente tem hoje em dia, parecidos e misturados ali com um pouco da arte marcial. Então, o yoga, ele ajudou muito dos guerreiros, né, dos kshatriyas ali, com concentração, com atenção, com foco, e aí depois o asana acabou meio que sendo incorporado. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Oi. Obrigada. Eu estou falando aqui sobre... explicando um pouquinho sobre a parte de inteligência emocional, como é que o yoga ele vê aí a inteligência emocional, estou explicando, e aí a gente vai entrar daqui a pouquinho na prática também, tá? Então, fica aí e participe. Estou respondendo uma pergunta aqui também. Bom, então, e aí, essa questão dos asanas, nesse momento a gente começa a ter asanas físicos, e aí é que a gente começa a ter uma propagação maior dessa forma de praticar. Mas os princípios do yoga, de você usar a prática para você fazer aquilo que eu falei no início, né, de controlar a atenção, controlar o foco, você ter vigor, ter energia, não muda. Você só começa a ter outros elementos, e a partir também dessa forma de praticar fisicamente, é que também surgem métodos de práticas. Tem alguns que gostam de usar o corpo, concordam com isso, acham legal, e tem outros que não. Tem outros que usam base de determinados textos ali para praticar. Então, você tem muitos métodos de prática, né? Não são tipos, como você perguntou. E aí, respondendo também a segunda pergunta. Então, na verdade, quando você fala de yoga, né, a palavra yoga, ela significa uso ou adequação. Se você buscar no dicionário, literalmente, o significado dela. Muita gente hoje traduz por união, mas essa ideia de uso de adequação, ela é uma ideia de você falar assim, eu faço Hatha Yoga, eu faço uso do Hatha, eu faço Karma Yoga, eu faço uso do Karma. Então, nessa perspectiva, né? E aí você tem uma infinidade de outras coisas, né? Teria que falar muito mais aqui, porque são milênios de história, né? Mas, resumindo, é isso. Hoje, qual que você ensina e pratica, Fabiano? Só por curiosidade. Então, eu costumo falar que eu dou aula de yoga, porque não tem muito, assim, de um método só, né? Se quiser pensar no que yoga que eu pratico, eu falo, dou aula de Hatha Yoga, porque é nesse momento que você reconhece o Hatha Yoga como uma prática que usa o corpo. Não na forma como ela foi criada lá, como a gente usa hoje, né? Mas eu dou aula de Hatha Yoga. Dou aula de Vinyasa às vezes. Aí como é que a gente reconhece o Vinyasa? Através da saudação ao sol que a gente faz, através dos movimentos encadeados, mas percebe que, independente da forma de prática, você sempre tem a questão do foco, da presença, da atenção, da prestar atenção nos pensamentos que estão rolando dentro da sua mente, porque o que você sente dentro da prática de yoga, quando você está fazendo um esforço muito grande, ou quando a posição está muito difícil, ou quando a sua energia está baixa e você percebe ali que você não está conseguindo ir mais além. Então, quando você observa tudo isso, não é diferente de você fazer uma prática mais interna, mais introspectiva, onde você só sente e medita, por exemplo. Né? Ou quando você leva para o dia a dia e quer observar como é que o ambiente, como é que a rotina, ela influencia e impacta em você. Então, a prática de yoga, ela te dá
como é que fala? Um momento de autoteste, ou de como é que fala? Autoteste, acho que não foi a palavra melhor, de autocriação, né, deixa eu explicar de outro jeito isso. Quando você olha para uma emoção, como é que a gente entende a emoção? Às vezes a gente está sentindo alguma coisa, mas a gente não sabe explicar o que é. E aí, quando você começa a dar um nome para essa emoção, isso faz com que você comece a ter controle sobre aquilo. Por quê? O nome, ele ajuda você a se apropriar daquilo. Então, a prática de yoga, ela vai te dando essas percepções, você vai conseguindo entender coisas que não têm muito sentido, são meio abstratas, mas com a prática ela vai se desenvolvendo mais, né? E o que fez o Fabiano largar o emprego formal na área de tecnologia há 15 anos atrás e se tornar um instrutor de yoga, se é esse o nome correto, instrutor? Professor e instrutor, eu acho que os dois estão certos. Foi, na verdade, eu gosto ainda de tecnologia, né? Ontem mesmo eu estava fazendo umas coisas de um processo aí, junto com a minha irmã, uma questão de família aí, e aí a parte tecnológica de arrumar as coisas, verificar, ficou para mim, né? Mas eu comecei a praticar yoga quando eu estava na faculdade de ciência da computação. Peraí. Verdade, estava lá, eu praticava por um livro, aquilo me fazia muito bem. E aí, quando eu terminei a faculdade de ciência da computação, eu procurei uma escola, comecei a praticar na escola. Eu fiquei 1 ano praticando, e aí eu decidi que eu queria conhecer mais, eu queria aprender mais, aquilo estava me fazendo muito bem, aí eu entrei num curso de formação. E eu não tinha a intenção, na formação, de ensinar o yoga, eu queria continuar na área de tecnologia. Só que aí eu acabei recebendo proposta, você vem dar aula aqui, me substitui. E eu ia de vez em quando, até para, vamos aprender, né? E às vezes a gente aprende mais ensinando. E aí chegou num ponto que eu tinha um momento de decisão ali, porque a minha vida profissional, ela tinha que mudar algumas coisas, e eu estava gostando muito desse negócio de dar aula, e eu falei, bom, posso voltar para o mercado de tecnologia, buscar um outro posicionamento, empreender, sei lá, mas eu posso me voltar para o yoga. E aí foi quando eu tomei a decisão, falei, não, quer saber? Eu vou ficar só no yoga. Então foi meio que uma decisão de coração, né? Não tinha uma coisa formalizada assim, mas quando eu tomei a decisão por largar a tecnologia, não, largar assim, né? Trabalhar com ela, eu aí foquei no yoga e comecei a dar aula e cada vez foi mais legal, né? Eu gosto muito de pessoas, contato com conversar e tudo mais, e não parei até hoje, né? Então, estou aí há 15 anos. Fabiano, o yoga ele é muito recomendado para quem está com alguns problemas, por exemplo, depressão, ansiedade. O que a gente tem de pesquisa hoje que realmente comprova essa alteração ou melhora desses pacientes utilizando essas técnicas de respiração e meditação? Bom, hoje tem muita pesquisa, né? De uns tempos para cá, quando eu comecei a praticar em 2003, já tinha estudos correndo sobre essas práticas milenares, como que elas impactam nas pessoas. E, na verdade, o estudo ele quer entender fisiologicamente o que acontece no organismo para que a pessoa tenha um determinado efeito. Porque muitas dessas práticas, elas são passadas ali o conhecimento e elas não têm uma consistência ou não é documentado o porquê que aquilo acontece. E até não tinha-se como testar aquilo, né? E hoje a gente tem um foco muito grande para isso. E o yoga, a gente fala, às vezes, separa, né? De uma forma didática, yoga é meditação, mas yoga é meditação. Então, não tem diferença. Então, quando você fala de estudos de meditação, você pode relacionar muito com a prática do yoga. Só que o yoga também tem técnica que mexe só com a respiração, sem o objetivo necessário de você meditar, né? Então, quando você pega, por exemplo, a respiração, você tem uma ligação muito forte com o sistema nervoso. Então, quando você respira de um jeito mais lento, e você, por exemplo, faz uma inspiração longa, e ao expirar mais devagar, você está mexendo em parte do seu sistema nervoso que ajuda você a relaxar,
a musculatura, né? Então você sente o corpo ficar mais relaxado, você percebe que os batimentos cardíacos diminuem, então isso influencia na pressão arterial. E é claro também, quando a gente está mais relaxado, você consegue lidar melhor com ansiedade, com estresse, com às vezes aquela agitação que a gente tem, né, preocupação e tudo mais, então você consegue lidar melhor com isso. E aí, você tem, por exemplo, outro estudo que mostra que a gente tem nas nossas narinas ligações com partes do sistema nervoso que são importantes para o nosso corpo. Então, por exemplo, você vai contrair o braço, e aí essa contração ela é feita por uma parte do sistema nervoso que é chamada de parasimpático. E aqui eu tenho que relaxar essa musculatura. Eu não posso deixar ela contraída, porque se eu deixar ela contraída, ela vai brigar contra essa. Essa musculatura é o agônico, aqui é o antagônico. Então, na hora que eu faço a contração, o cérebro faz isso automaticamente. Então, o sistema nervoso que faz a contração é o simpático. E o que faz o relaxamento do músculo é o parasimpático. Então, quando você solta o ar devagar, você está soltando o ar devagar e está mexendo no parasimpático, ou seja, você está fazendo o corpo relaxar mais. E aí, quando você pensa nas narinas, se eu respirar, aí provavelmente está aparecendo o lado esquerdo, né, para vocês, mas eu estou tampando o lado direito. Então, se eu respirar tampando a narina direita, a esquerda, respirando só pela esquerda, estou estimulando o parasimpático. Está dando eco aí. Oi, bem-vindo. Então, eu estou usando o parasimpático, tá? Se eu fizer ao contrário, se eu tampar a narina esquerda e respirar só pela direita, eu estou estimulando a parte do sistema nervoso simpático. Então, por exemplo, digamos que você está mais sonolento, está cansado, e aí você quer ativar o seu corpo, o que você pode fazer? Você pode tampar a narina esquerda, respirar só com a direita, e fazer algumas vezes. Você vai perceber que você vai ter uma melhora ali na sua disposição, no seu foco. Talvez você está com o corpo muito cansado, você não vai sentir diferença corporal, mas você fica com uma clareza mental maior. Agora você precisa dormir, por exemplo. Você está com a cabeça muito agitada, não consegue dormir. Deitou na cama, mas está lá. Então o que você pode fazer? Tampa a narina direita, respira só pela esquerda. Então tem pesquisas que comprovam que a gente já tem essa relação, né? Agora a meditação, por exemplo. Você tem ação no cérebro muito forte e, principalmente, uma das principais funções da meditação, fisiologicamente falando, né, ou neurologicamente falando, é ativar essa parte da frente do nosso cérebro que ela é maior, diferente de outros animais, né? É o que a gente tem aqui, o lóbulo pré-frontal, ele é uma parte importante que a gente ativa quando a gente dá atenção para alguma coisa. Então, quando você medita, automaticamente a sua atenção ela precisa ser segurada ali naquele objeto que você escolheu. Então, para isso acontecer, você precisa usar muito essa região. E conforme você pensa no exercício físico, né? Tem um vídeo, depois se vocês quiserem busca aí na internet, do Átila Yamarino. Ele é um biólogo. Ele estava explicando sobre envelhecimento, e ele faz uma analogia falando de motor de carro. Então, se você tem um carro com motor mais potente, ele tende a durar mais. Se você tem um carro com motor mais fraquinho, ele tende a durar menos. E por que isso? Porque o que tem motor mais fraco, ele precisa de mais giros, ou seja, de mais velocidade, para poder ele ter um desempenho ali que compense, né? E o carro que é mais forte, ele não precisa de tanto esforço. Ele pode, com um esforço, com um giro menor, fazer com que o carro se desloque mais rapidamente. E aí, quando você olha para os humanos, né, para a gente, quando você faz exercício físico, qualquer exercício, não é só yoga, tá? Você está fazendo uma sobrecarga. Então, você está colocando o corpo numa condição que é além daquela condição que a gente tem no dia a dia. E o yoga faz isso também, através dos asanas, fazer permanência nas posições, repetir, o desafio, né, de conquistar determinadas posições. Então, você tem isso também. E aí, quando você vai no dia a dia fazer determinadas coisas, e você precisa usar aqueles recursos que você estava usando durante a prática, fica muito mais fácil, porque o esforço da prática foi muito maior. Só que no dia a dia não é um esforço que você vai fazer da mesma quantidade. Então, o coração, por exemplo,
ele vai bater numa velocidade menor, porque o esforço, você já acostumou com ele. E aí, voltando para a meditação, quando a gente medita, a gente tem um esforço muito maior para manter o foco em alguma coisa, sustentar ele lá. E o fato da meditação ser algo mais introspectivo faz você perceber detalhes que no dia a dia a gente não percebe, de como a gente às vezes perde o foco das coisas. E quando você faz isso com regularidade, fica muito mais fácil de, no dia a dia, você perceber quando uma coisinha, às vezes, que acontece no ambiente, ou quando alguém fala com você, ou com você mesmo, você começou a pensar em outra coisa, aquilo tira o seu foco, ou seja, tira energia, né? Então, fisiologicamente, né, agora voltando para a parte da ciência, a gente já percebe que isso é um treino. Ou seja, toda vez que você medita, você está criando novas conexões neurais lá. E essas conexões neurais, elas ativam regiões do seu cérebro e desativam outras. Ou seja, a gente meio que desaprende, né? Você tira uma coisa que a gente chama no yoga de samskaras, de hábito, através da forma como você está conectando neurologicamente ali os seus nervos. Então, para dar um outro exemplo, o que você desconecta, por exemplo, quando você medita? A prática de yoga também faz isso. Você diminui a área do cérebro que você ativa quando você sente dor. Então, se você bate assim, em algum lugar, né, sente dor e tudo mais. Como você lida com aquela dor? Dependendo do tamanho, da intensidade dela. Então, quem medita com regularidade, quem pratica yoga com regularidade, tem uma resistência muito maior para lidar com essa dor do que quem não faz. A mesma coisa acontece também se a gente for pensar de uma forma emocional. Às vezes, se alguém te falou uma coisa que você não gostou, você poderia já, né, entrar num estado emocional, eu não gostei. Ou você poderia até realmente não ter gostado, mas você já tem uma maturidade maior nesse sentido de não reagir, né? Então a prática ela ajuda nesse processo, e aí você tem um tempo para você assimilar, entender, observar, né? E aí depois você realmente tomar uma atitude, tomar uma ação, né? Que seria o mais adequado. Ou seja, desenvolver o discernimento, né? Então a prática de yoga ela promove isso, né? Meditação e tudo mais, e através dessas conexões neurais que a gente faz, né? Então não é só físico o negócio, né? Você também acontece o negócio ali no seu cérebro, principalmente lá. Márcia ou Michael, vocês têm alguma dúvida, alguma questão relativa à questão do yoga ou da meditação? Fiquem à vontade para questionar. Oi. Sim, não, tá tudo perfeito. Estou aqui ouvindo atentamente. Perfeito. Fabiano, que tal irmos à prática? Vamos lá, então. Eu vou dar algumas posições simples para vocês, e eu nem mudei muito a minha sala aqui. Quando eu dou aula, eu mudo o sofá de lugar ali para ficar com mais espaço, mas a ideia é você parar e prestar um pouco mais de atenção em coisas simples, tá? Se você puder, do outro lado, ligar a câmera, mesmo se você não esteja num ambiente assim, aberto e tudo mais, pode ser na cadeira mesmo, a gente vai fazer muita coisa mirabolante, mas se eu consigo ver você, e aí dar um feedback mais preciso. Mas se você não puder, tudo bem, tá? Fica à vontade. Como é que a gente vai fazer agora? Deixa eu ajustar a câmera aqui só, para ficar, acho que aqui tá bom, né? Só subir um pouquinho mais. Pronto. Vou vir para cá. O que a gente vai fazer? Vocês vão sentar no sofá. Eu tô de chinelo aqui, mas se você quiser tirar, ficar descalço, o que fica mais confortável para você. E aí, aqui, eu tô encostado, eu posso encostar e ficar relaxado. Só que, em vez de você encostar, você vai dar um pouquinho de espaço aqui do encosto. E esse espaço ele vai ser importante para você não ficar tão relaxado, que é uma das coisas importantes agora, tá? Então, senta, põe as mãos no joelho e fecha os olhos. E aí, nesse momento, você vai começar a prestar atenção na sua respiração. Então, inspira profundo, e aí solta o ar também de forma profunda, perdão, e começa a fazer isso só pelo nariz. Então, a sua inspiração ela vai acontecer pelo nariz, a sua expiração também pelo nariz, você não vai soltar o ar pela boca, que é muito comum quando a gente começa a fazer qualquer tipo de exercício. E aí, observa para a sua respiração ficar longa. Não deixa ela curta. Então, não deixa ela
usa tudo que você tem aqui de espaço durante a respiração. Então, a gente vai fazer isso algumas voltas. Então, se posiciona, fecha os olhos e respira. Respira profundo e solta. Aí, quando você estiver esvaziando, puxa a barriga lá para dentro, com a intenção de soltar o máximo de ar. Depois, de novo, inspira. E solta. Eu tenho um ritmo aqui, você não precisa seguir o meu ritmo. Pode fazer no seu ritmo, mas o importante o que é? É você prestar atenção para você usar o máximo de espaço. E não deixar a respiração muito lenta e nem muito rápida. Então, ser um tempo suficiente que seja adequado para você fazer essa inspiração e expiração. Mais algumas voltas, tá? Agora eu vou ficar em silêncio um pouco para você praticar, prestar atenção no ar entrando, no ar saindo. E vou fazer aqui com você. Aí, você soltar o ar agora, encerra essa parte, dá um tempo para você só perceber como é que está o seu corpo, isso é importante. Então, o tema da aula de hoje é sobre inteligência emocional. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é importante você ter um momento para observar o que você está sentindo, o que está acontecendo dentro de você. Às vezes a respiração não foi tão confortável, ou gerou para você um estado diferente daquele que é mais comum, e isso pode acontecer. É importante você observar para você entender, tá? A gente vai fazer mais uma coisa agora, que é você vai acrescentar mais uma fase na sua respiração. Então, como é que vai funcionar? Você vai inspirar, quando os pulmões estiverem cheios, você vai reter o ar, segura o tempo que você conseguir, e quando precisar soltar o ar, expira, esvaziando completamente os pulmões, e aí terminou, começa de novo. Inspira, retém, segura, acabou o fôlego, solta o ar, e assim você vai acrescentar mais uma fase, tá? A retenção, ela é um momento importante da respiração. É algo que a gente não faz no dia a dia, e aqui a gente vai incluir ela agora no processo, para você ver se gera alguma diferença. Então, vamos lá. Então, fechou os olhos, começa, inspira. Prende. E, se for preciso, já solta. Esvazia todo o ar, puxa a barriga lá para dentro, quando estiver no final. E começa de novo. Inspirou, retém. Solta devagar. Eu estou retendo aqui um tempo não muito longo, mas você pode reter mais tempo se você puder. Você pode reter um tempo menor também. Você segue o meu ritmo. Mais algumas voltas. Procura durante esse momento não pensar em nada, assim, que você perceber que alguma coisa começou a surgir na sua mente, não faz parte do exercício, ignora.
Se você puder também ficar num espaço em que você não tem muita interferência, melhor. Mais umas 2 voltas. Pronto. Esse momento agora para você observar como está seu corpo, como é que está sua mente, como é que está a sua respiração. Pronto. Bom, se vocês quiserem escrever no chat ou falar como é que foi, eu gosto de ouvir e saber da experiência que você teve. Tem o que é mais comum, mas nem sempre aquilo se repete, né? Vou chegar mais perto aqui, que meu computador está cobrindo a parte do chat, não vai dar. Eu vou apertar aqui. Eu tinha me esquecido desse detalhe. Vamos ver. Excelente, legal, sentindo paz, ótimo, boa. Quem mais, né? Tá fugindo o nome aqui, deixa eu ver. Volta. Aí. O Michael também, se quiser contar. Paulo, não sei se ele praticou, mas pode também compartilhar. Agora, a próxima técnica, ela vai ser uma técnica onde a gente vai usar um pouco mais o corpo. Eu vou usar uma técnica simples, que é uma técnica de equilíbrio, e essa técnica de equilíbrio, ela vai exigir um pouco de esforço físico, mas, por um outro lado, você vai perceber não só o seu esforço físico, mas o que acontece a partir dele. Como que sua cabeça fica, suas emoções, o que você está sentindo. Então é importante você observar isso também. E aí eu vou instruir com outras coisas ali durante a prática, tá? Quase dormir, legal. Agora a gente vai acordar. Então, se vocês precisarem dormir, já sabe que essa técnica vai ajudar, né? Então, provavelmente quem está vendo a gravação não está vendo essa tela do chat aqui, mas não tem problema. Então, a próxima técnica, deixa eu subir um pouco mais aqui a tela, porque eu vou ver se eu vou ficar aqui inteiro para vocês. Tá. Então, ó, seguinte. Estou com o meu tapete aqui do lado, mas você não precisa do tapete aí, tá? Você pode usar só um espaço que você tem aí na sua casa, e não vai ser maior do que um quadrado, então fica no seu quadrado. Se não tiver num lugar que tem muito espaço, não tem problema. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar o seu pé, deixa eu fazer de lado aqui que fica mais fácil para você ver. Você vai pegar o seu pé direito, vai colocar na frente do pé esquerdo. Então, um fica na frente do outro. E aí percebe o seguinte, o seu pé, ele está alinhado exatamente de uma forma em que você não deixa ele torto, você não deixa ele, por exemplo, assim, porque vai ficar mais fácil. Outra coisa que você não faz é, por exemplo, afastar um pouco mais um dos pés. Você tem que deixar um tocando de leve, né? O outro, assim, o de trás com o da frente. E esse é o exercício que a gente vai fazer aqui, tá? Você pode deixar as mãos aqui do lado do corpo e imagina que a sua cabeça aqui, ó, o topo dela, está querendo ir para o alto, querendo encostar no teto. Olha a diferença, ó. Eu estou com o corpo relaxado. Quer dizer, eu estou com o corpo apoiado. Mas quando eu faço um esforço para crescer, tracionar, meu corpo ele cria um pouco de tensão ali e você não consegue ver muita diferença, mas dá para perceber esses pequenos ajustes. Ajuste do quadril, do joelho,
do tronco. Então, esse ajuste é uma atitude. Ou seja, ele começou aqui dentro da nossa mente, mas ele está acontecendo no seu corpo. Olha isso que legal, né? Quantas emoções que a gente sente no dia a dia e elas acontecem aonde? No corpo. Então, você sente medo, você sente na perna, você sente ansiedade, você sente no peito. Está acontecendo no corpo. Você está fazendo agora acontecer no corpo também, só que você que escolhe, tá? Então, se você não montou ainda, monta agora. E a gente vai ficar um pouco aqui. Uns 10 minutos, acho que é o suficiente. Você pode deixar as mãos do lado do corpo. Um gesto que a gente usa bastante é esse gesto aqui. Aqui é só um gesto de cumprimento, mas para que a gente vai fazer isso aqui agora? Você pode até fazer assim, se você quiser, tá? A ideia é, quando você trava a sua mão aqui na frente, percebe que eu não estou com o meu braço relaxado, existe um pouco de tensão aqui, ó. Existe um pouco de tensão, eu engano meu cérebro, porque se eu começar a oscilar muito aqui, o que eu quero fazer? Eu quero segurar em alguma coisa. E aqui, para o meu cérebro, é como se eu já estivesse segurando algo. Distribui o peso para ficar igual nos dois pés. E aí você vai permanecer um pouco aqui, ó. Eu estou estável, né? Porque eu já pratico faz um tempo. Mas se você não tiver, faz com que a sua permanência torne a posição estável. A gente vai fazer algumas variações aqui. E, de novo, observa, né? Como é que está acontecendo isso na sua mente, no seu corpo, nas suas emoções. Vamos fazer algo diferente agora. Você vai jogar o peso nos dedos dos pés e ficar na pontinha dos pés. Só isso. Então você só subir um pouquinho o corpo, permanece aqui. O que você pode fazer também? Levantar os braços e esticar como se quisesse tocar lá no alto. Meu braço sumiu ali na tela, mas tudo bem. Cresce e fica aqui. Então imagina que a sua mão quer tocar o teto e o seu pé está empurrando o chão. Agora, muito mais, né? Sei que a batata começa a assar, então a panturrilha ela vai exigir bastante, mas permanece. O que você faz quando você começa a querer voltar é o que vai fazer diferença agora. Então, pode continuar com o braço para cima, se quiser ficar aqui também, não tem problema. Mas o importante não é o quanto você faz. Eu consigo ir até aqui, pelo menos eu acho, né? Digamos, você está pensando isso. Para eu ficar um pouco mais, o que eu tenho que fazer? E aí o seu corpo começa, né? A panturrilha começa a queimar, começa a doer, você começa a sentir o corpo. Vamos voltar já, que já está bom, né? Eu consigo ficar mais tempo porque eu tenho treino. Mas se você não consegue, isso não é o importante. O importante é você, a partir de onde você está, perceber como você pode ir além daquilo que você acha que você pode. Olha só que legal, né? A gente tem um parâmetro que a gente cria na nossa cabeça, e esse parâmetro geralmente é um parâmetro muito abaixo daquilo que você realmente pode. Na grande maioria das vezes. Quase totalidade, assim. São poucas as pessoas que fazem o contrário, que é ir além, né, do que pode, e aí se machuca. Então, não é para você se machucar também. Tem mais uma coisa que você vai fazer aqui. Então, você está aqui firme, fecha os olhos. Percebe que eu não saí da posição, né? Até agora. A gente está aqui conversando e eu estou aqui firme. Então, você vai fechar os olhos e ficar aqui com os olhos fechados. Já fica bem mais difícil, né? Então, estou oscilando mais, dá para ver, ó. O pé está balançando mais. E aí, quando eu não tenho mais uma referência visual, que no equilíbrio é importante, o que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar outras coisas. Opa! Eu tenho que usar o labirinto dentro do meu ouvido. Eu tenho que usar o tato do meu pé lá embaixo. Tá difícil pra caramba pra fazer isso pra mim agora. Deixa eu abrir os olhos. Pronto, voltei pro centro. Fecho. Então, ó, tô oscilando bastante. Essa posição com os olhos fechados, pra mim, pelo menos, não tá fácil. Eu não sei como é que estão sendo pra vocês aí. Eu não tô vendo vocês. Mas percebe, ó, eu estou falando naturalmente com vocês, continuo respirando, sem deixar minha respiração travada, né? Qual que é o comum aqui, né? Você começou a se desequilibrar. Travar tudo. Igual aquela cena de filme, tá vindo um carro, o que a pessoa faz? Pula fora, não vai ser atropelado, né?
Então, você não pode travar aqui, você tem que manter a respiração fluida. Você já treinou isso antes, é só continuar, não importa o esforço. Mais um pouco aqui com os olhos fechados, está acabando já. Show. Tentar ficar com os olhos fechados, né? Tá difícil. Vamos lá. Então percebe, ó, eu não tô tão firme aqui, ó. Tô começando a ficar agora. Mas é o seu esforço em si mesmo que é importante. Não dá calor, isso gera calor, né? E você não está indo perto de nada aí que vai quebrar. Bom, o corpo vai acostumando, uma hora ele acostuma. Olha lá. Estou ficando mais estável. Pronto. Volta. Junta os pés aqui, ou deixa os pés afastados. O que você vai fazer é muito simples. Só fechar os olhos e ficar observando. O que você está sentindo diferente na sua perna direita em relação à esquerda? Na planta do pé direito em relação ao pé direito, ao pé esquerdo? Na perna, no tronco? O que você está sentindo agora? O coração ficou mais acelerado? Você ficou mais agitado? Não precisa escrever agora não, tá? Aproveita o momento, mas presta atenção nisso. Perdão. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de provocar um pouco, né? Isso foi uma provocação que a gente fez. O asana, ele não é necessariamente algo que vai te dar prazer, que vai te dar conforto, ou que vai fazer você sair de uma prática e falar assim, nossa, foi maravilhosa. Nem sempre é assim. Porque o yoga, ele vai mostrar para você, né? A gente fala que dentro do yoga que o yoga, ele não é necessariamente uma prática que ajuda você a ficar mais evoluído. Ele é uma prática que vai revelar quem você é de verdade. Ele vai revelar as suas potencialidades, as suas capacidades e também as suas fraquezas, as suas dificuldades e como você lida com elas. Esse é um ponto importante. Então, quando você estava aqui na posição, eu fiquei oscilando bastante. O que é comum a gente sentir nesse asana, porque é um asana que você só conquista ele se você praticar, não tem outro jeito. Você não nasce andando, você não nasce falando. Isso são coisas que você conquista na sua vida. Você tem que conquistar a sua capacidade de andar, você tem que aprender a ouvir para depois começar a falar. Então é assim que funciona, né? E no seu corpo não é diferente. Então o equilíbrio, ele está mexendo lá dentro do seu cérebro, criando uma série de conexões novas, aqui motoras, né? Porque está mexendo com o movimento, mas isso dá nos nervos, irrita. E essa irritação, ela não é diferente de uma irritação que você sente, às vezes, com aquela pessoa que você tem que conviver lá, e você já está de saco cheio no seu trabalho, estou falando assim, desculpa, mas você já não aguenta mais ver aquela pessoa, né? Então, não é diferente. Agora, existe uma diferença de o que a gente faz com o que a gente sente e como isso acontece no nosso corpo. Vamos fazer para o outro lado agora. Então, eu estava com o meu pé, agora eu não lembro. Esquerdo na frente, é isso, tá, o pé direito na frente. Agora eu estou com o pé esquerdo. Então, de novo aqui, agora eu não preciso dar muito detalhe, né? Então, joga o peso nos dois pés, faz os pés ficarem alinhados, pensa na sua cabeça subindo, querendo tocar no teto. A primeira coisa que você vai perceber aqui é a diferença de como que você fica na posição agora fazendo para o outro lado. Porque, por exemplo, você podia estar sentindo do outro lado a perna direita. Mas aí quando você trocou para esse lado, você continua sentindo a perna direita. Ou pode ser que aí mudou, está sentindo a perna esquerda, mas de um jeito diferente. Porque o corpo não é simétrico. O corpo tem diferenças. É carregar a bolsa de um lado, é o carro que sempre você pisa no acelerador e no breque, na embreagem do mesmo lado, e muda aqui. Então, a gente fica um pouco torto mesmo, é normal. E isso faz com que a sua musculatura ela se configure ali de um jeito para se adaptar a essas diferenças. Então, aqui, você está fazendo o mesmo exercício para o outro lado, mas pode ser que você sinta a diferença. E aí tem uma questão também de comportamento. Ou seja, o yoga não é uma prática que vai te ajudar você a focar e tudo mais, mas de perceber o que está acontecendo em você, por que você reage de uma determinada forma. Então, isso também ajuda.
né? Então vamos lá, mãos aqui na frente do peito. Vamos passar para a segunda parte, levantando os calcanhares. Espero que você esteja fazendo desde o início comigo aqui. Então, levanta o calcanhar, fica na ponta do pé. E aqui o braço também pode subir. Segura. Ó, para vocês verem, né, só para como um exemplo. Desse lado, eu sinto muito mais a minha perna de trás, e eu sinto aqui dentro, ó, que é uma coisa que eu não senti do outro lado, em nenhuma das pernas. Pode ser que eu já esteja cansado? Pode. Se eu tivesse começado desse lado, talvez não estivesse sentindo. Isso pode acontecer também. Mas já é uma diferença física. Eu tenho uma diferença na perna direita em relação à esquerda. Tenho uma diferença no joelho, né, na amplitude ali do movimento. E isso gera um pouco de descompensação no meu corpo. Mas eu já conheço. E você? Conhece a sua descompensação? Então, mais um pouco aqui. Faz um esforço para ir lá no alto. Pronto, desceu. Dá uma observada aqui antes de fechar os olhos para a gente entrar na outra etapa. Respiração sempre consciente. Eu não falei isso, né? No início devia ter falado, mas não tem problema. Sempre respira de forma consciente. Faz a sua respiração. Não importa o esforço, não importa a dificuldade, não importa o sentimento. Respira de forma consciente. Isso é muito importante, tá? Então agora, vamos para a parte gostosa. Fecha os olhos. E se esforça para ficar na posição, sem cair. Presta atenção no que acontece dentro de você, né? Teve uma frase que eu ouvi uma vez, de uma pessoa que estava fazendo coach comigo, que eu achei fantástico, né? E é prestar atenção naquilo que a gente não está ouvindo. E às vezes a gente tem, né, algumas coisas gritando no nosso corpo, mas a gente não está parado ali para ficar presente para aquilo, para ouvir aquilo, escutar, né? E agora talvez seja o momento de você fazer isso. Então, mais um pouco, respira fundo. A gente oscila mais quando fecha os olhos, é normal. Dificilmente você vai ficar com a estabilidade aí 100%. Percebe que você está fazendo muito mais força na perna, né? Para ficar com os olhos fechados. Porque você tem no sistema nervoso o sistema aferente, ou seja, quando alguém toca em você, você sente o toque pelo sistema aferente. E vocês têm o sistema eferente. Então, o movimento do seu corpo ele vai acontecer pelo sistema eferente. Você está usando os dois de uma forma muito mais intensa. Por quê? Você não tem mais o parâmetro dos olhos. O parâmetro agora é só o tato do seu pé lá embaixo, a sua noção espacial, seu labirinto dentro do ouvido. Então o esforço fica muito maior, absurdamente maior. Pronto. Voltou. Agora você pode sentar e relaxar um pouco. Só que a gente vai fazer aquela observação importante. Fecha os olhos, respira, solta o ar e tenta observar. Importante, não julga o que você está sentindo ou observando. Como que a gente faz isso às vezes sem perceber? Quando você fala assim, nossa, estou desequilibrado, preciso treinar mais, mas eu sou agitado mesmo. Você está classificando aquilo que você está sentindo. Não é para você classificar. Quando você faz isso, você já está dando um motivo para o que você está sentindo. E não é para você dar motivo. É simplesmente para você observar. E a gente, às vezes, perde a oportunidade de enxergar uma amplitude maior do que poderia ser alguma coisa quando a gente já classifica aquilo. A gente já limita quando a gente classifica. Isso tem um nome no yoga também. Isso chama Namarupa. Ou seja, para a gente entender o mundo, a gente precisa dar nome para as formas. Então, no yoga eu dou nome para as posições, eu dou nome para respirações, o médico vai ter um nome técnico, ele tem que entender o nome das partes do corpo, o que elas fazem. Então, a gente se apropria das coisas
através da palavra. A palavra, ela é algo muito poderoso. A gente cria tecnologia, eu estou passando conhecimento para vocês aqui através da palavra, então é muito importante. Mas quando você vivencia, não julga. Isso é uma forma também da gente pensar na nossa inteligência emocional, porque quando a gente faz isso com a gente, já é um problema. Imagina quando a gente faz isso com outras pessoas, tá? Fabiano, Fala. Voltar para cá. Se você tiver tempo, você poderia mostrar para nós quais são as principais hoje que o Fabiano Benassi utiliza as posições hoje de yoga. Nós conhecemos algumas, né? Mas não tem principal, tem. Eu vou alternando. Mas essa posição de equilíbrio é uma posição que eu uso bastante, por no chat, que quem falou. Saudação ao solo, se você quiser. Entendi. Alguma posição. Porque, assim, quem está iniciando yoga sempre imagina aquelas posições mais difíceis, né? Você imagina o cara se contorcendo, isso às vezes afasta a pessoa, né, da prática, pensando que, eu não tenho elasticidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? Dá Sim. Uma palhinha para nós aí, como que é a sua aula no dia a dia. Vamos lá, então vou fazer a saudação. Será que eu vou ter espaço aqui para mostrar? Deixa eu testar aqui, peraí. Vou pôr o tapete aqui. É que eu não mudei o sofá, né? E aí, deixa eu ver lá no computador como é que vai ficar. Eu acho que dá para mostrar. Estão conseguindo me ver? Vai cortar um pouco, será? Deixa eu puxar mais para cá. Eu acho que tá bom, dá para ver sim. Fica tranquilo. Tá. Deixa eu subir só um pouco aqui para não cortar minha cabeça, porque o chão. Aí. Bom, antes de só dar uma introdução, né? Os asanas, eles são técnicas que a gente tem, essa posição que a gente fez, por exemplo, ela chama Prathanasana, é uma posição de equilíbrio mesmo. Né? Então, eu tenho uma posição e eu posso usar ela com variações. Eu não faço, geralmente, uma posição só ela, o básico, né, que seria isso aqui. Eu sempre coloco variações e aí ela tem níveis de dificuldade diferentes, tem objetivos diferentes. Mas a prática de yoga, tanto as técnicas como os asanas, eles têm que ser pensados como um cara que está jogando xadrez. Então, você sabe jogar xadrez? Ou seja, você sabe como as peças se movimentam? É uma coisa. Agora, a jogada que você vai montar, para você ter um determinado objetivo ali, aí você precisa aprender a jogar o negócio, né? Então, no yoga, a prática, conforme a gente vai praticando, a gente vai desenvolvendo essa capacidade. E uma das práticas que a gente faz é a prática de Vinyasa, que é bem comum, chamado saudação ao sol. Se você tiver espaço aí e você puder fazer, não precisa ter tapete não, você pode fazer no chão direto. Só beber uma água aqui para a garganta. Você pode fazer comigo, eu vou fazer devagar, tá? Fazer umas 4 voltas aqui. Mas qual que é a sacada aqui do movimento? O seu corpo, normalmente, ele se movimenta na velocidade que, ou melhor, a sua respiração, ela sempre acontece na velocidade que o seu corpo se movimenta, na quantidade de esforço que você coloca. Se você começou a correr ou você está atrasado para algum lugar, você vai ficar ofegante em função desse esforço que você está fazendo. Dificilmente a gente procura respirar de uma forma consciente e aí a gente faz com que o nosso movimento aconteça na quantidade, ou melhor, tá certo, estou confundindo aqui, com que o nosso movimento, ou seja, com que o nosso corpo acompanhe a respiração. E aí, eu não sei se vocês perceberam, eu fiquei aqui oscilando, balançando, mas eu estava falando com vocês. Eu não fiquei ofegante, não mudei a minha voz, porque eu fiz o meu corpo seguir a respiração. Então, a ideia da prática de asana, quando a gente faz, é essa. E por que isso é tão importante? Porque a respiração, ela é um veículo para controlar a mente. Então, lembra que eu falei no início que a mente, ela é o principal e mais importante ali recurso que a gente está tentando controlar no yoga? Então, a saudação ao sol é um desses exercícios
Ele tem 12 posições, a tradicional que eu vou fazer aqui. E quando eu faço um movimento para cima, eu faço inspirando, e para baixo eu faço expirando, tá? Eu começo aqui com os pés unidos, essa posição chama Tadasana, as mãos unidas. E aí quando eu começo numa inspiração. Então eu inspiro, o braço vai lá em cima, eu procuro criar espaço aqui, a inspiração também protege a minha coluna. Quando eu solto o ar, eu vou soltando o ar e levando o corpo lá para baixo. E aqui, os pulmões estão vazios. A partir do momento que eu for inspirar, eu vou fazer a próxima etapa. E a próxima etapa é levar um pé para trás. Então, eu inspiro, o pé foi para trás. Aqui eu estou com o pulmão cheio. Quando eu for passar o outro pé, eu tenho que fazer um movimento soltando o ar. E esse movimento ele vai acontecer também quando eu descer. Então, ó, inspirou, soltou. Aí aqui, posso continuar a expiração, só afastar aqui, e estou com o pulmão vazio. Inspirou, eu subo. Então, eu não tenho tanta flexibilidade nesse movimento. Não precisa. Não é importante você ter o melhor, né? Seu corpo não precisa ser flexível para você praticar yoga. Você precisa querer só. Então, estou aqui com o mão cheio. Vou soltar o ar. Agora eu vou passar para a próxima parte. Minha cabeça desceu, o quadril subiu. Então, essa posição famosa, né? Cachorro olhando para baixo. Agora eu vou inspirar. Eu tenho que trazer meu pé direito para frente. Inspiro. Trouxe o pé para frente. Não foi tão delicado, mas veio. Então, aqui, estou com o pulmão cheio. Solto o ar. Trago os dois pés. Inspiro. Ó, o tamanho da inspiração. Aqui o pulmão está cheio. E eu termino aqui. Então, essa é a saudação. Vou fazer mais uma agora, mais fluido, né? Sem explicação. Só para vocês prestarem atenção na respiração. Se quiser fazer comigo, pode experimentar. Não vou fazer muito rápido. Tá? Então, começo aqui. Tadasana, inspira. Expira. Agora o esquerdo vai para trás. Inspira. Eu posso prender a respiração. Levar o direito. E quando eu desço, eu solto o ar. Agora eu inspiro. Solto. Vou trazer o esquerdo. Inspiro. Solto. Direito. Inspiro subindo. Expiro. Então, a forma como eu respiro nas posições me protege também. Agora de um jeito mais fluido, né? Sem muita pausa, só para vocês verem como que é quando você já dominou, né, o movimento. Então, essa é uma prática clássica, né? Na verdade, a gente pode pensar, por exemplo, também como uma posição do guerreiro, como uma posição clássica. Né? Então, é muito comum a gente ver essa posição na prática. Então, você tem várias variações, né? Esse é o guerreiro 2. Também recebe o nome de Dhanurasana, porque ela trabalha o fortalecimento aqui, a estabilidade do joelho. Mas eu posso fazer essa posição aqui também. Aqui é chamado de guerreiro 1. Né? Então, tem variações com a mão lá atrás. Eu posso deixar ela mais intensa com a testa no joelho. Eu posso usar a base para trabalhar a perna, fazer uma torção. E aqui, poderia continuar, por exemplo, como se eu estivesse misturando a saudação ao sol com a passagem do guerreiro. Então, eu levaria o pé para trás. Eu posso fazer para o outro lado. Então, subo. Então, venho para cá.
Estou fazendo mais rápido para mostrar, tá? Numa prática normal, levaria um pouco mais de tempo para ficar consciente. Esquentou bastante, mais do que já está. Então, deixa eu virar aqui. Quando a gente faz os asanas, me conta um pouquinho agora, que é um pouco ofegante agora. Como que foi para você ficar na posição de equilíbrio? Foi difícil? Foi fácil? Você conseguiu fazer até o final? Você sentiu dor, incômodo? Então pode escrever no chat. Ou pode falar. Eu vou falar aqui, Michael. Eu não senti desconforto, mas equilibrar no começo é mais difícil. Ainda mais que você. Bastante. Isso, você tenta fechar o olho e tal, assim, dá uma desequilibrada. Fatal acontecer isso, entendeu? Mas foi bacana tentar. Você percebeu depois, quando você começou e foi indo para o final, foi melhorando ou não sentiu diferença? Não, eu até não senti muita diferença, eu desequilibrei bastante, assim, mas ao mesmo tempo eu vi que se você se você fizesse mais algumas vezes e por mais tempo, eu acho que ia conseguir fluir, assim, ia conseguir equilibrar melhor. Ótimo. Eu acho, para mim, Fabiana, a principal situação é a disformidade de um lado direito para o esquerdo mesmo, né? Então, a gente sente muita diferença. De um lado, o equilíbrio é melhor do que do outro, né? Então, acaba tendo esse coisa. Pode falar, Michael. Não, isso até senti um pouquinho também. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, Fabiano. Para yoga e meditação, existe algum estudo que, assim, pela manhã é melhor, à noite é melhor, ou cada um vai sentindo isso com o tempo, assim? Estudo sobre isso, se tiver, eu não conheço. Deve ter, provavelmente, mas eu não sei se tem relacionado a yoga, talvez exercício físico, que deve ter algumas coisas parecidas, mas o que acontece? Eu vou te falar pessoalmente o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu vejo nos meus alunos também. Quando você faz a prática à noite, você está com o corpo já, digamos, usado assim ao longo do dia. E algumas posições que você faz, você vai sentir que o seu corpo está mais solto nelas. Diferente de quando você vai fazer ela de manhã, principalmente perto do horário que você acorda, o corpo demora um pouco para pegar, para começar a soltar. Então, nesse ponto, você tem que tomar um pouco até mais de cuidado para não se machucar, né? Mas o efeito que você sente de noite, o efeito que você sente de manhã, os dois vão ser um efeito prazeroso, bom, mas de manhã a tendência é você perceber que você está praticando pela prática. E a sensação, às vezes, à noite, eu estou falando muito também que eu sinto, né? Parece que a gente está usando a prática à noite para meio que apagar o que foi de influência no dia que a gente teve. Principalmente se essa influência não foi muito boa, não foi tão agradável. Mas, tecnicamente, né? E para você perceber a sua evolução na prática, não tem muita diferença. Isso vai depender mais de um gosto pessoal e de como você percebe ali no dia a dia, né? Você às vezes começa a fazer à noite, aí você, num período, não consegue, sua rotina mudou, você tem que fazer de manhã, você começa a fazer de manhã, e aí você percebe que isso fica mais benéfico para você. Então é muito pessoal. Para mim, em relação ao benefício, eu não sinto diferença. Entendi, legal. Tá bom, bacana. Deixa eu ver o que alguém colocou no chat aqui. A Márcia. Ah, legal, Mar. Você também sentiu dificuldade com esses olhos fechados, né? Sim, no começo, sim. E de um lado mais do que o outro. O direito foi mais difícil que o esquerdo. E essa posição que a gente fez
o interessante dela é que você fica com um pé na frente do outro, diferente de você fazer alguma coisa assim, né? Ó. Você fazer uma posição, por exemplo, como essa aqui, ó, em que uma perna só está apoiada. Naquela posição, você fica com os dois pés apoiados. Então, eu até pensei que você ia fazer essa também. É a árvore essa, não é? Essa posição da árvore. Eu até pensei que você fosse fazer a da árvore também. Eu pensei em dar essa posição, só que aí a outra, ela às vezes até parece que é mais inocente, mas ela não foi tanto. Mas não é. Mas muito legal, adorei. Fabiana, eu acho que você deveria fazer aquela posição da foto que você está, do anúncio, né? Aquela posição. E essa eu tenho uma certa dificuldade. Depois eu queria ver você fazer aquela invertida de cabeça para baixo. Cuidado para não cair, claro, mas... O Cacá, dá para me ver aí? Não, né? Deixa eu arrumar aqui. Paulo tá de sacanagem, hein? Oi? Paulo tá de sacanagem. Sempre. Aqui, ó. Olha para frente. Começa a levar seu corpo para frente, transferindo peso para os dedos. E aí, se der, tira o pé. Eu não estou ainda tão bom nessa posição. Eu tenho que voltar a treinar mais ela. Depois cair de moto ainda tá mais fraquinho. Mas essa posição, ela parece que ela visualmente parece mais difícil do que na prática ela é de verdade. Então, isso é uma outra coisa legal, né? Porque a expectativa que a gente coloca, às vezes, em determinadas coisas, ela é muito maior do que na realidade. E essa posição é um exemplo disso. Às vezes a gente acha que vai ser difícil de cair, ou que vai cair vai se machucar, como é comum a gente imaginar que vai dar com a cara no chão, só que você tem tempo de corrigir. Então, as nossas referências dependem muito de fazer, né, de experiência mesmo. Agora, invertida sobre a cabeça, fazer para cá. Geralmente, não faça em casa, né, sem treino ou instrução, por favor. A invertida sobre a cabeça você faz com essa base aqui de triângulo, na maioria das vezes. E você usa esse apoio do braço para sustentar o seu corpo. É claro que você vai ter que fortalecer aqui o pescoço também. Mas o braço, ele é o principal aqui que segura o corpo. Né? Então aí você apoiou a cabeça, levanta, caminha, tira um pé e vem para cá. Então aqui eu estou fazendo força para minha cabeça ficar longe do chão. E aí depois eu posso subir. A invertida, ela é uma posição desafiadora, né? E o que é legal da invertida, o Paulo, na prática, ele subiu assim, sem querer. Foi tentar, caiu uma vez, na segunda já foi, né? Foi isso, né? Não, demorei 3 meses para conseguir me equilibrar. Não, você demorou um tempo, mas quando você subiu, foi tipo assim, vamos tentar agora e foi, né? Mas você teve uma preparação antes. Sim, alguns capotes, né? Mas faz parte. Mas o que é legal também da prática é a gente perceber o quanto que a gente às vezes tem capacidade de alguma coisa, e a invertida é um exemplo disso. Muitas vezes a gente não consegue imaginar que a gente consegue subir, ou que vai cair, vai se machucar, tem medo, né, de se machucar. E aí a prática, ela vai te dando essa segurança. Porque é um passinho que você dá, mas quando você dá esse passo de novo, você vai fazer um novo treino, isso mostra para você que você pode ir um pouco mais longe. Então, tudo que a gente fez aqui, né, que foi bem simples, não é diferente de um contexto de uma aula mais completa, com mais técnicas, mais movimento, mas voltando, né, para esse tema da inteligência emocional, eu acredito que, né, se eu for resumir e tirar uma conclusão para hoje, o que o yoga tem, né, como visão? A gente precisa trabalhar o autoconhecimento, precisa praticar, né? A prática gera
uma experiência, uma observação profunda, né, de quem nós somos, qual é a nossa capacidade, quais são os nossos limites, o que a gente está disposto a fazer para determinadas coisas, e o que a gente não quer fazer, onde a gente não quer colocar a nossa energia, né, de novo, o que é importante de fato para a nossa vida. E isso é expresso dentro de uma palavrinha em sânscrito que é chamado de Swadharma. Dharma é uma palavra que significa sustentáculo, ou seja, ele dá sustentação para alguma coisa. E aí, quando a gente olha num contexto social, num contexto de interação entre as pessoas, a gente pode pensar que as regras sociais, leis, ou a regra de convivência, né, a forma como a gente convive com as pessoas, é uma forma de sustentação. E aí, quando a gente olha para a gente, o que dá sustentação para quem nós somos de verdade, para o nosso ser de verdade, para as nossas potencialidades, né? Então, o Swadharma, a gente pode traduzir no português como vocação. Então, não é uma vocação para trabalho só, né? A gente às vezes pensa em vocação, o que eu vou fazer de trabalho na vida? Não, vocação para a vida, né? As nossas escolhas, as pessoas que a gente quer perto, os tipos de ações que a gente quer fazer, o que a gente está disposto a arriscar ou não, né? Então, saber isso, ter essa resposta para isso, é uma coisa que a gente não tem, geralmente. A gente precisa, às vezes, descobre sem querer, ou precisa fazer um trabalho ali para saber como faz isso. O yoga é uma prática que ajuda a gente nesse processo, né? E, de repente, quando você fala, olha, estou fazendo o que eu acho legal. Eu, particularmente, sempre gostei de conversar, de lidar muito com pessoas, e eu sempre fiz isso. Na tecnologia, trabalhando com tecnologia, e agora dando aula de yoga. Então, eu sempre me realizei nesse processo. Eu tive sorte, né? Mas tem gente que não é assim. Então, estou falando de profissão que é mais fácil, mas pode ser convivência, né? Pode ser o tipo de relação que a gente quer ter, enfim. Então, e como que a gente lida com esses sentimentos também. Fabiano, como a gente já está chegando no nosso limite de horário, eu queria te convidar para fazer aquela velha e bom relaxamento final e que posteriormente você me deixasse uma mensagem para quem está buscando equilíbrio, paz interior, ou que busca algo que nem sabe ainda, né? Fechado. Então, para a gente fazer o relaxamento, eu vou pedir para vocês, onde vocês estiverem, vocês têm duas opções. Se você tiver condições de deitar no chão, ou, sei lá, no sofá, você está no sofá da sua casa, ou está me assistindo e está com a sua cama do seu lado, e pode fazer isso. É uma oportunidade, né? Não é para você... Eu estou no meu escritório, Fabiano. Como que você faria comigo? Agora, preciso ter uma válvula de escape nesse momento. Se você não está num lugar que tem essa possibilidade, aí você pode sentar mesmo, pode encostar. Um jeito de deixar as mãos é deixar as mãos assim para cima, pode ser apoiado no corpo. Se quiser deixar para baixo também, ok, mas é legal isolar o tato das mãos, né? As pernas podem ficar relaxadas. E aí aqui você não vai relaxar 100%, né? Você não consegue soltar a cabeça, também não é para você dormir, mas é para você soltar o máximo que for possível, né? Então ele vai ser um semi-relaxamento quase total. E aí você vai seguindo aqui a minha locução. Eu vou experimentar colocar uma música, aí vocês me falam se dá para ouvir, tá? Deixa eu ver aqui se vai ficar boa. Estão conseguindo ouvir a música? Sim, bem alto, tá? Fechado, então. Então vou deixar. E a minha voz também, né? Bom, então, senta de uma forma confortável ou deita, como for ficar melhor para você. Esse é o seu momento e é um momento que você vai usar para desligar a sua mente de qualquer lugar que não faça parte do aqui e agora. O passado agora, ele se desintegra no tempo e o futuro é algo que ainda é incerto, você vai criar ele. Então a sua mente não precisa ir para nenhum desses lugares, apenas ficar presente aqui e agora. Respira fundo, solta o ar lentamente. E ao fazer isso,
Percebe como o seu corpo ele vai relaxando um pouco mais. Mais uma nova inspiração. E solta devagar. Leva a atenção para os seus pés lá embaixo. E começa a soltar os dedos, a planta e o peito do pé, calcanhar, tornozelo. Imagina que eles ficam leves e pesados ao mesmo tempo. Uma descontração que solta a pele, os músculos, os nervos, os ossos, até a medula. E ela vai subindo agora pela sua perna, descontraindo a panturrilha, a canela, revitalizando os joelhos. Ela sobe, descontrai as suas coxas, soltando a região pélvica, descontraindo a bacia, glúteo, desligando as pernas. Faz agora essa descontração subir no seu tronco, soltando a barriga, peito, procurando sentir o tato interno do tórax, seu fígado, intestino, baço, estômago, seus rins lá atrás, no peito, os pulmões, o coração, o timo. Sobe através da sua coluna, lá de baixo, da sua lombar, e conforme você vai subindo, descontrai cada uma das vértebras, revitalizando cada uma delas, os discos, soltando a lombar, mais em cima a região torácica, soltando as escápulas, os ombros, descendo para os braços, cotovelos e antebraços, punhos, mãos e dedos. Relaxa o pescoço, a garganta e a língua. Solta os dentes, solta o maxilar, os lábios, todos os músculos da face, queixo, bochechas, nariz, a musculatura em volta dos olhos, sobrancelha, testa, couro cabeludo e orelhas. Aproveita agora que o corpo está relaxado. Um momento não só prazeroso, um momento que você aumenta o seu vigor, seu ojas, como eu comentei antes, mas é um momento também que serve para você assimilar seu dia, assimilar a sua prática, dando no seu corpo, na sua mente, as condições necessárias para que eles se ajustem a esse estímulo que você deu, a um desafio que talvez você vai enfrentar na frente. Aproveite esses instantes, daqui a pouco a gente retorna.
devagar, agora você vai iniciar o retorno, ainda com os olhos fechados. Começa primeiro fazendo uma respiração profunda. Sente o ar entrando. E ao expirar, começa a mexer as extremidades, dedos, mãos, pés. A partir daí você começa a movimentar o resto do corpo, braços, pernas. Você já sentiu vontade? Se precisar fazer algum movimento, se o corpo esteja pedindo, faça. E aí, observa, abre os olhos. Mais pertinho aqui. E aí, ninguém dormiu não, né? Mas se dormiu, tudo bem, gente. Que bom, né? É uma delícia. É um sono bom, né? De luzes azuis e vermelhas. Pode acontecer da gente, às vezes, relaxar bastante e os nossos olhos... tem um nome para isso, eu esqueci. Mas é como se fosse uma impressão, né, do que a gente está vendo, assim, e isso pode acontecer. Mas o importante é você sentir que quando você terminar a descontração, você sente que você está não só relaxado, mas que você está mais disposto, você está com mais vigor. Porque a gente tem, na verdade, às vezes pensa em relaxar, né? E o relaxamento, ele às vezes acontece pelo simples fato de você estar com mais energia, vamos dizer dessa forma, né? E às vezes a gente está muito cansado e tudo mais, aí precisa descansar mesmo. Vou tirar a música. Fabiano, para quem quer começar yoga, introduzir na vida para uma melhora, qual que é a sua dica final? E depois você tem algum site, alguma coisa, algum endereço que a gente possa te encontrar? Hoje a modalidade online, né? Até porque as academias estão fechadas, ela está bem difundida, né? Se você quiser começar, é importante você ter alguém que possa te orientar. Tapete. Você, o tapete, importante também. Porque ele, principalmente agora, vai ser, né? Nessas condições que a gente está vivendo, vai ser pessoal, né? Intransferível. Então, e até por segurança, né? Então é importante que você tenha um tapete, principalmente se a gente voltar para as aulas presenciais aí, demorando ou não, né? Mas é algo seu. Mas alguém que te oriente da forma que você se sinta seguro, que você se identifique, né? Isso é muito importante. Experimentar também é importante. Então, às vezes você fez uma prática, gostou, às vezes você faz de uma outra pessoa, não gostou, mas você repete e gosta. Então, experiência é legal, né? E experiência com você mesmo, né? É importante você se dar um tempo praticando, porque pode ser que não seja para você também yoga, e aí você vai saber, mas a chance é que você vai gostar, mas depende do método que você está fazendo, né? E depende de um pouco de insistência ali para você se descobrindo durante a prática também. E quem quiser praticar comigo está convidado. Eu dou aula online agora, porque nessas condições que a gente está da pandemia, eu tinha um estúdio em parceria com uma academia e podia fazer presencial, né? A Márcia, que está aqui, já fez aula comigo lá, o Paulo também faz aula lá, mas agora a gente online, aqui é o meu espaço de yoga, né? Esse é o estúdio também, minha sala,
e eu consigo te acompanhar. O formato das aulas ao vivo é nesse formato mesmo, eu consigo te ver, te corrigir, que é importante, e você pode fazer isso através do Universo Yoga Online. Tem o meu site, que é universoyoga.com.net, mas você pode me chamar direto pelo e-mail, fabiano@universoyoga.net, ou se você quiser me chamar pelas redes sociais também, é Fabiano Benassi, pode ser pelo Instagram, pelo LinkedIn ou pelo Facebook, e aí a gente marca uma aula, você faz para você conhecer, e se você quiser, você participa. Muito obrigado aí pelas dicas, Fabiano, nessa noite de quarta-feira, né? Eu tenho certeza que quem não pratica e praticar realmente vai se apaixonar pelo tema, porque esse tema de busca interior é um tema que nunca sai de moda, né? Já, como você disse lá no início, há milênios isso acontece. Conheça-te a ti mesmo, e outros mais sábios aí que dizem sobre esse assunto, né? Amanhã nós temos um encontro do Lumen também, falando especificamente de depressão, né? Então, com um foco em suicídio, né? Então, quem tiver interesse no tema, amanhã às 8 horas às 20 horas, para ser mais preciso, a gente vai ter esse encontro extra, geralmente é só de quarta-feira, né? Mas como por questões de agenda os palestrantes solicitaram que fosse amanhã, dia 1º, estão todos convidados, e na próxima quarta-feira, como sempre, estaremos aqui, independente de quantas pessoas tenham, batendo um papo, transmitindo ao vivo, e depois todo esse bate-papo aqui ele fica salvo lá no YouTube do Grupo Lumen. Para quem não sabe o que é o Grupo Lumen, é um grupo de RH com 1.650 pessoas, todos profissionais de RH. O nosso objetivo é, de alguma forma, compartilhar conhecimento. Agradeço a todos aí pela participação e nos encontramos aí na próxima semana. Muito obrigado, hein, Fabiano? Obrigado pelo convite aí, foi um prazer. E obrigado pela presença, Márcia, Michael.